Fala aí pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro e último vídeo sobre o livro Torto Arado. E nós vamos trabalhar nesse vídeo um tema que é muito importante para a obra, a relação do homem com a terra. Quem leu o livro deve ter percebido que os personagens ali têm uma relação horizontal com o meio onde eles vivem, a Fazenda Água Negra em questão. É uma relação de reciprocidade, de integração com a natureza. Os animais, o rio, a mata, eles quase que possuem uma essência na obra. A gente quase que sabe o que eles pensam, o que eles sentem. É muito diferente da relação que nós estamos acostumados a lidar com a natureza. Para a gente, a nossa relação é hierárquica, é como se nós fôssemos superiores à natureza e a natureza estivesse ali esperando para ser explorada por nós. É um pouco sobre esse tema, a relação do homem com a terra, que nós vamos trabalhar agora nesse terceiro e último vídeo sobre Torto Arado. Se Bibiana é a irmã que representa a causa social do enredo, é Belonísia que vai nos trazer uma série de reflexões sobre a questão ambiental e a relação do homem com a natureza. Belonísia, quando ela se casa com Tobias, e principalmente depois que ele morre e ela vive sozinha, nós vamos ser bombardeados por uma série de reflexões sobre as plantas, os animais, as secas e as cheias, as estações do ano. É como se tudo aquilo que faz parte da vida de Belonísia e faz parte da nossa vida também, tivesse consciência própria, tivesse vida própria, tivesse uma própria existência. Mais do que uma questão ambiental, uma causa ambiental sobre fauna e flora, eu acho que o que Itamar Vieira Júnior nos traz de reflexão no livro é sobre o projeto de sociedade que construímos. Itamar Vieira Júnior talvez esteja fazendo uma crítica a esse projeto de modernidade em que vivemos há séculos e que produzimos essa relação hierárquica com a natureza. A modernidade se iniciou no século XVI com a conquista da América e depois se expandiu no século XIX e XX com a conquista da África e da Ásia, tanto pelos europeus quanto pelos estadunidenses. Essa modernidade, esse projeto de modernidade só foi possível graças à colonização desses povos e desses territórios. A democracia, a revolução industrial, o progresso, a ciência, tudo isso que valorizamos tanto nos dias de hoje, só foram possíveis graças a essa outra face da modernidade, que é a colonização. Então podemos dizer que a modernidade tem uma outra face que é perversa, que é a colonização e a colonialidade. Para que a Europa pudesse fazer suas revoluções e construir seus códigos civis democráticos que prezam pela liberdade, pela igualdade, foi preciso escravizar, matar e destruir culturas pelo mundo inteiro. O pensamento moderno, a modernidade, só aceita um tipo de pensamento, que é o pensamento eurocêntrico. Todo outro tipo de concepção de vida, de organização social, de relação com o meio, ele ou deve ser enquadrado nesse pensamento eurocêntrico, ou ele deve ser eliminado. A modernidade pressupõe uma unicidade de formas de vida. Para que o capitalismo pudesse se desenvolver e criar países ultradesenvolvidos como os Estados Unidos e os países europeus, isso só foi possível graças à exploração feita na América, na África e na Ásia de recursos naturais, minerais e de gente. As igrejas portuguesas são belíssimas graças ao ouro extraído no Brasil pelas mãos de escravos, que muitos morreram inclusive nesse processo. Então podemos dizer que países como França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos só atingiram um nível de desenvolvimento econômico, político e social graças à exploração de mais da metade do planeta, de seus recursos e de sua mão de obra. E o que tudo isso tem a ver com Torto Arado? Ora, essa visão da modernidade, ela também está espelhada na nossa relação com a natureza, com o meio. A nossa relação é de colonizador em relação à natureza. A natureza está lá para ser explorada, extraída. As populações originárias estão lá para serem colonizadas e serem exploradas. Essa nossa relação de superioridade, nós, seres supremos da razão, da ciência, e aqueles povos, coitados, que ainda vivem do misticismo, ainda vivem da natureza, são reféns do meio em que vivem, essa forma de enxergar o mundo é muito típico desse pensamento moderno eurocentrado. E países como o Brasil, por exemplo, são vistos como reservas extrativistas. A nossa função, como muitos dizem, é alimentar o mundo. A nossa função é que venham aqui, extraiam os nossos recursos, as nossas populações,
para poder abastecer outros países e outros povos ditos mais civilizados, ou seja, que se enquadram nesse projeto de modernidade, nesse projeto eurocentrado. Então essa lógica moderna, ela está tão embrenhada na nossa mente que nós agimos dessa forma com o próprio meio onde vivemos e acreditamos que a única forma de se viver é a forma pautada por esse pensamento moderno colonizador e explorador. Por isso a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o meio ou com esses povos originários é sempre uma relação de colonização, a relação do colonizador que vai ali levar a civilização, levar a ciência, levar a razão e explorar e extrair tudo o que aquele meio pode ser explorado. É por isso que a nossa relação com os rios, com a mata, com os animais, é sempre uma relação de exploração e não uma relação horizontal de pertencimento. É como se nós estivéssemos fora de tudo isso e olhássemos de cima toda essa natureza, esse meio em que nós, na verdade, estamos inseridos. Em Torto Arado, Belonísia, que é a personagem principal que trata dessa relação do homem com a terra, ela tem um outro tipo de concepção, ela pertence àquele meio. O meio, ele muitas vezes, inclusive, induz e conduz as ações de Belonísia. Ela tem uma relação de igualdade com os animais, com as estações do ano, com o rio que passa por trás da casa dela, com a plantação e a colheita. Ela está integrada àquele meio, ela entende que ela faz parte daquilo tudo e não é uma visão colonizante de que está fora e que vai ali apenas para explorar. Essa relação mais horizontal do homem com o meio, com a natureza, nós podemos dizer então, a partir desse ponto, que Torto Arado é um livro decolonial, porque ele propõe uma visão decolonizante da nossa relação com a natureza, ou seja, uma visão que não é mais do colonizador, uma visão que não é mais colonizante. É um outro tipo de relação que é muito parecida com a forma como os povos que aqui viviam e ainda vivem, como os indígenas, possuem com a natureza. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa série do Torto Arado, eu convido você a curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos, vamos espalhar esse canal para mais pessoas e se inscreva aqui para você poder acompanhar as próximas resenhas e os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima, pessoal!